Você nunca vai resolver isso, garoto cego. A risada cruel do professor ecoou pela sala inteira. Mas quando Davi pegou o giz e tocou a lousa, o impossível aconteceu, e aquele homem nunca mais seria o mesmo. O giz explodiu contra a lousa com tanta força que estilhaços brancos voaram pela sala como neve suja. Professor Reinaldo Fonseca não estava escrevendo, estava atacando o quadro negro, cada símbolo matemático surgindo como uma cicatriz. A equação diferencial que tomava forma ocupava metade da lousa, uma serpente de derivadas parciais, integrais triplas e funções que fariam até um doutorando em física tremer. Vocês acham que sabem matemática? Ele rosnou, virando-se para os 32 alunos do terceiro ano do Colégio Alvorada. Gotas de suor brilhavam em sua testa, apesar do ar-condicionado gelado. Acham que merecem entrar em uma universidade federal? Então provém. O silêncio na sala era do tipo que dói nos ouvidos. Ninguém se movia, ninguém respirava alto demais. Essa equação, ele bateu na lousa com a palma da mão, deixando uma marca de pó branco, é de um exame de doutorado do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, nível pós-graduação. Se algum de vocês conseguir ao menos começar a resolver, eu passo todos com 10 direto. Murmurinhos ecoaram pela sala. Era tentador demais para ser verdade e perigoso demais para tentar. Ninguém. Reinaldo cruzou os braços, o sorriso cruel se alargando. Nenhum gênio aqui, nenhum prodígio. Foi quando seu olhar pousou, como sempre pousava, em Davi Fernandes. O garoto estava na primeira fileira, postura impecavelmente reta, mãos descansando sobre a carteira de madeira arranhada. Os óculos escuros cobriam os olhos que nunca veriam a lousa, nunca veriam a crueldade estampada no rosto do professor, nunca veriam o ódio mal disfarçado que Reinaldo devotava a ele todos os dias. Fernandes, o nome saiu como uma cusparada. Davi virou o rosto ligeiramente na direção da voz. Não disse nada. Esperou. Já que você é nosso aluno mais especial, Reinaldo desenhou aspas no ar com os dedos. Por que não vem aqui demonstrar seu talento excepcional? Sofia Ribeiro, 3 fileiras atrás, sentiu o estômago revirar. Ela conhecia esse tom, conhecia esse jogo. Durante meses, vinha assistindo Reinaldo torturar Davi com perguntas impossíveis, comentários ácidos, humilhações públicas disfarçadas de preocupação pedagógica. Professor, Davi disse calmamente, o senhor sabe que eu preciso de materiais adaptados para resolver equações visuais. Materiais adaptados, Reinaldo repetiu, fingindo ponderar. Claro, claro. Mas sabe de uma coisa? A vida real não vem com materiais adaptados, garoto. Quando você sair daqui e descobrir que o mundo não tem pena de você, o que vai fazer? Vai pedir para baixarem o nível da dificuldade porque você não enxerga? O veneno na palavra enxerga fez vários alunos encolherem nas cadeiras. Davi apertou os lábios. Os dedos sobre a carteira se fecharam devagar, formando punhos imperfeitos. Eu não peço pena, professor, ele disse, e havia aço na voz. Peço condições justas. Justas! Reinaldo explodiu em uma gargalhada que ecoou pelas paredes. Você quer justiça? Então aqui está. Venha resolver essa equação na lousa. Sem ajuda, sem adaptação, sem desculpas. Prove que não é só um garoto cego que decora fórmulas para enganar os outros. O ar saiu dos pulmões de Sofia, como se alguém tivesse lhe dado um soco. Senhor, ela se levantou, as pernas tremendo. Isso é abuso. O Davi tem direito a... Sente-se, Reinaldo rugiu, apontando para ela. Mais uma palavra e você vai para a diretoria por desrespeito. Estou ensinando uma lição valiosa aqui, que o mundo não se curva para ninguém, nem para os coitadinhos. Lágrimas de raiva queimaram nos olhos de Sofia, mas ela se sentou, impotente, furiosa, enojada. Davi permaneceu imóvel por longos segundos.
Seus dedos tamborilavam sobre a carteira. Não era nervosismo, era cálculo. Ele estava medindo o risco, pesando as consequências, lutando internamente entre a voz que dizia "não se submeta a isso" e a voz que sussurrava "prove seu valor". A sala inteira prendia a respiração. "Não precisa fazer isso", Sofia sussurrou, inclinando-se para a frente. "Ele está te armando uma cilada. Qualquer coisa que der errado, ele vai usar contra você." Davi sabia que ela estava certa. Sabia que aquele era um jogo impossível de vencer. Se falhasse, seria ridicularizado para sempre. Se não tentasse, seria chamado de covarde. E se conseguisse, bem, homens como Reinaldo sempre encontravam formas de transformar vitórias em derrotas. Então, lentamente, suas mãos se abriram. Ele tocou a lateral da carteira, localizando sua bengala branca dobrada, e tomou uma decisão. Não ia fazer isso por Reinaldo. Não ia fazer para provar nada para aquela sala cheia de espectadores. Ia fazer pela mãe que não estava mais ali para ver. Pela mulher que sempre dizia: "Davi, suas mãos vão enxergar o que muitos olhos jamais verão." Hoje, ele faria essas palavras se tornarem verdade. O clique metálico da bengala se estendendo foi alto demais no silêncio tenso. "Eu vou", ele disse simplesmente. "Davi, não", Sofia sussurrou, alto o suficiente para ele ouvir. "Você não precisa se submeter a isso." Mas Davi já estava de pé. Cada passo dele até a frente da sala era medido com precisão matemática. A bengala tocava o chão em intervalos regulares. Toque, 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 como um metrônomo marcando o tempo de uma execução. Ele não esbarrou em nenhuma carteira. Não hesitou. Seu mapa mental da sala era perfeito. Construído por meses de repetição, de atenção aos ecos, às correntes de ar, aos pequenos sons que revelavam distâncias e obstáculos. Quando chegou à lousa, estendeu a mão esquerda e tocou a superfície fria. Seus dedos se moveram lateralmente até encontrarem o início da equação que Reinaldo havia escrito. "Pode começar seu show", o professor disse, sentando-se na mesa com as pernas cruzadas, como um imperador romano aguardando gladiadores. "Estamos todos ansiosos para ver o impossível." Risadas nervosas ecoaram de alguns alunos nos fundos. A maioria permaneceu em silêncio sepulcral. Davi começou a passar os dedos pela equação. Devagar, metodicamente. Não era uma leitura, era uma tradução. Cada traço de giz deixava um relevo microscópico no quadro negro. Cada símbolo tinha uma textura levemente diferente dependendo da pressão aplicada. E Davi havia treinado por anos para ler essas nuances como outras pessoas liam palavras impressas. Seus lábios se moviam sem som, enquanto os dedos mapeavam a matemática na lousa, derivada parcial de segunda ordem em relação a x, mais derivada parcial em relação a t, multiplicada por uma função RHO que variava, termos não lineares acoplados. Era realmente nível de doutorado e completamente impossível para um aluno de ensino médio resolver, especialmente um que não podia sequer ver a equação. "Quanto tempo mais vai ficar aí acariciando a lousa, Fernandes?" Reinaldo perguntou depois de 2 minutos. "Ou já desistiu?" Davi não respondeu imediatamente. Sua mão direita se estendeu para a canaleta onde ficavam os gizes. Tateou até encontrar um pedaço inteiro. Pegou-o. "Vou resolver", ele disse. "Você vai resolver", Reinaldo repetiu, incrédulo e divertido. Um estudante de ensino médio que nem consegue ver a própria letra vai resolver uma equação que metade dos doutores em física do Brasil não consegue. "É isso?" "Sim", Davi respondeu, e não havia arrogância na voz, apenas certeza tranquila. "Vou resolver." E então aconteceu algo que fez até mesmo Reinaldo calar a boca. Davi começou a escrever, não tateando, não hesitando, não fazendo linhas tortas ou símbolos desalinhados. Ele escrevia com a precisão de uma impressora. A mão dele se movia pela lousa, rastreando um mapa interno que só existia em sua mente.
Uma grade mental perfeita, construída por anos de prática, de tentativa e erro, de desenvolver uma consciência espacial que a maioria das pessoas com visão jamais alcançaria. O primeiro símbolo que surgiu foi uma derivada. Depois um sinal de igualdade. Depois o começo de uma separação de variáveis. Sofia se inclinou para a frente, boquiaberta. Outros alunos fizeram o mesmo. Não, não é possível, alguém sussurrou. Davi não parava. A mão subia, descia, se movia lateralmente, sempre no ritmo certo, sempre no espaço certo. Ele usava o som do giz contra a lousa para confirmar sua posição. Um feedback auditivo microscópico que seu cérebro havia aprendido a processar como um tipo de sonar. Quando terminava uma linha de raciocínio, a mão descia exatamente 3 centímetros para começar a próxima. Não 4, não 2, 3. Perfeito. As equações começaram a fluir como água. Transformadas de Laplace, apareciam em sequências elegantes. Substituições trigonométricas se desdobravam em cadeias lógicas. Integrações parciais surgiam com uma organização que parecia impossível. Professor Reinaldo se levantou da mesa. Lentamente, os olhos fixos na lousa, a boca levemente aberta. Como ele está? Começou, mas não terminou. 3 minutos se passaram. 4, 5. A lousa estava metade preenchida agora, não com rabiscos aleatórios, mas com matemática rigorosa precisa, de nível universitário avançado. E Davi não havia cometido um único erro. Espera, Reinaldo disse, a voz saindo estranha. Espera um segundo. Ele se aproximou da lousa, os olhos percorrendo as linhas que Davi continuava a escrever. Seu rosto empalideceu, depois ficou levemente cinza. Você está usando separação de variáveis, ele murmurou, mais para si mesmo que para qualquer outra pessoa. E transformada de Fourier-Bessel para o termo espacial. Mas a não linearidade. Como você contornou a não linearidade? Davi parou de escrever por um momento. Virou-se parcialmente na direção da voz do professor. Aproximação perturbativa de primeira ordem, ele disse calmamente. A não linearidade é fraca o suficiente para permitir uma solução analítica aproximada se considerarmos apenas termos de ordem dominante. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio do medo, era o silêncio da incredulidade absoluta. Reinaldo deu um passo para trás, cambaleando levemente. Sua mão se ergueu para segurar a borda da mesa, mas escorregou, fazendo-o perder o equilíbrio por um segundo. Quando finalmente se estabilizou, estava visivelmente tremendo. A gravata estava torta. Uma mancha escura de suor se espalhava pelas costas da camisa social. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Quem te ensinou isso? Ele perguntou, e a voz saiu pequena, quase infantil. Ninguém me ensinou, Davi respondeu, voltando a escrever. Aprendi sozinho, leio artigos em braille, ouço videoaulas com descrição de imagens, estudo todos os dias, porque eu amo matemática, professor. De verdade, não para provar nada, apenas porque amo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sofia. Ela não tentou segurá-las. Ao redor dela, outros alunos estavam chorando também. Alguns em silêncio, outros fungando baixinho, todos testemunhando algo que sabiam ser extraordinário. Davi chegou à última linha da solução, escreveu um sinal de igualdade, depois uma expressão complexa envolvendo funções de Bessel modificadas e uma constante de integração. Embaixo, com uma caligrafia cuidadosa, escreveu: solução geral para T0 sob condições de contorno periódicas. Abaixou o giz. Limpou as mãos no uniforme. Virou-se na direção aproximada onde estava o professor e disse as palavras que ficariam gravadas na memória de todos ali para sempre. Matemática não precisa de olhos para existir, professor. Ela mora na cabeça, no coração e nas mãos de quem realmente a compreende. Por 5 segundos, ninguém se moveu.
Então Sofia começou a aplaudir, mas não foram palmas educadas. Foram palmas furiosas, desesperadas, carregadas de meses de raiva contida, de impotência testemunhada, de justiça finalmente servida. E então todos se levantaram. A sala explodiu. 31 alunos de pé, aplaudindo, gritando, alguns batendo nas carteiras com as mãos, outros com lágrimas escorrendo livremente, todos liberando uma catarse coletiva que havia sido reprimida por tempo demais. Isso, Davi, você destruiu. Olha a lousa, olha. Um garoto nos fundos pegou o celular e começou a filmar, as mãos tremendo. Gente, isso vai viralizar. O Davi acabou de resolver uma parada impossível sem enxergar. Outro aluno compartilhava ao vivo no Instagram. VCS precisam ver isso. Menino cego, humilha professor arrogante resolvendo equação de doutorado. O barulho era ensurdecedor, a euforia era palpável. A sala vibrava com energia pura. E no centro de tudo isso, Reinaldo Fonseca estava parado, tremendo. Não de raiva, de horror. Ele olhava para a lousa como se fosse uma sentença de morte. Porque era. Cada linha escrita ali era a prova incontestável de que ele havia torturado, humilhado e subestimado um aluno que era 10 vezes mais brilhante que ele próprio jamais seria. O suor escorria pela testa dele agora. As mãos tremiam visivelmente. O rosto havia adquirido uma cor acinzentada doentia. Você, ele começou, a voz saindo rachada. Você me enganou. Você decorou isso de algum lugar. É impossível. Impossível. Não, professor, Davi disse. E pela primeira vez havia tristeza na voz. Tristeza profunda, antiga, carregada. O impossível é o senhor passar anos ensinando matemática e nunca ter aprendido a lição mais importante dela. Que lição? Reinaldo praticamente gritou. Davi se virou completamente para ele, e mesmo através dos óculos escuros, era como se estivesse olhando diretamente na alma do homem. Que talento não tem nada a ver com o que falta em alguém. Tem a ver com o que existe dentro. O silêncio voltou, pesado, opressivo. Reinaldo abriu a boca. Nenhum som saiu, fechou, tentou de novo. Saia, ele finalmente disse, a voz quase inaudível. O quê? Sofia interveio incrédula. Saia da minha sala! Reinaldo explodiu, apontando para a porta com um dedo que tremia violentamente. Você me desrespeitou, me humilhou, quero você fora, agora. Davi não discutiu. Pegou sua mochila com movimentos cuidadosos. Dobrou a bengala. E começou a caminhar para a porta. Davi, espera. Sofia se levantou. Deixa, Sofia, ele disse baixinho. Está tudo bem. Não está, ela explodiu. Ele que deveria sair. Você provou tudo. Você... Eu sei o que provei. Davi a interrompeu suavemente. E então, alto o suficiente para todos ouvirem, disse: provei que não importa quantas vezes tentem me fazer pequeno. Eu sei quem sou. E saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique que ecoou como um tiro. Reinaldo ficou parado no meio da sala, cercado por 31 pares de olhos que o julgavam sem piedade. Atrás dele, a lousa estava coberta de evidências matemáticas de sua crueldade, de seu erro, de sua completa, absoluta e irreparável derrota. Aula acabou, ele disse com a voz quebrada. Ninguém se moveu. Eu disse que a aula acabou! Ele berrou, varrendo os papéis da mesa com o braço. Provas corrigidas voaram pelo ar. Um estojo caiu e rolou pelo chão. Saiam! Todos! Os alunos se levantaram, mas não em silêncio assustado como antes. Saíram conversando alto, revoltados, filmando a lousa, postando nas redes sociais. A indignação era coletiva, a revolta era palpável. Isso não vai ficar assim. Vou contar para os meus pais. Já mandei para o grupo da escola inteira. O vídeo já tem 200 compartilhamentos. Sofia foi a última a sair. Na porta, virou-se. Reinaldo estava sentado na cadeira, a cabeça entre as mãos, os ombros curvados.
Não parecia mais o professor poderoso e temido. Parecia um homem velho, patético, destruído pelo próprio ódio. Ela saiu sem dizer nada. No corredor, encontrou Davi sentado no banco de madeira, a bengala dobrada ao lado, a cabeça levemente baixa. A postura dele era de exaustão completa, não física, mas emocional. Davi, ela se sentou ao lado dele. Eu não queria isso, ele disse baixinho, a voz embargada. Eu só queria que ele me deixasse aprender em paz. Era só isso. Aprender. Você foi incrível lá dentro. Você sabe disso, né? Não me sinto incrível. Ele soltou um riso sem humor. Me sinto cansado de ter que provar que existo. Todos os dias, em todas as aulas, com todos os professores que acham que eu sou menos porque não enxergo. Sofia sentiu lágrimas queimarem de novo. Minha mãe... Davi começou e a voz dele falhou. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Antes dela morrer, ela sempre dizia: Davi, suas mãos vão enxergar o que muitos olhos jamais verão. Durante anos, eu achei que era só uma coisa bonita que mães dizem para consolar os filhos. Mas hoje eu provei que ela estava certa. E sabe o que é pior? Ele limpou os olhos por trás dos óculos escuros, a voz saindo quebrada. Ela não está aqui para ver. Foi quando Sofia desabou. Abraçou Davi com força, soluçando contra o ombro dele, e ele retribuiu o abraço, os dois adolescentes se apoiando em meio ao corredor vazio. Ela viu, Sofia disse entre lágrimas. Onde quer que ela esteja, ela viu. E está orgulhosa, do jeito que todo mundo naquela sala está. Passos ecoaram no corredor. Eles se separaram rapidamente. Diretor Wilson Tavares se aproximava, a expressão séria, acompanhado de duas pessoas que Sofia não reconheceu imediatamente. Davi Fernandes? O diretor perguntou, já sabendo a resposta. Sim, senhor. Davi se levantou, tenso. Preciso que venha comigo. Você também, Sofia. Senhor, eu posso explicar? Davi começou. Não precisa explicar nada. Wilson o interrompeu, e havia algo na voz dele que não era raiva. Meia escola já me mandou vídeos do que aconteceu. Já assisti, 3 vezes. Ele pausou, olhando diretamente para Davi. E agora preciso que você me conte sua versão. Toda ela. Desde o primeiro dia com o professor Reinaldo. Porque se metade do que eu vi nos vídeos for verdade... Ele respirou fundo. Então essa escola tem muito a se envergonhar. Davi ergueu a cabeça, surpreso. O senhor acredita em mim? Filho, Wilson disse suavemente, acabei de assistir você resolver uma equação que meu professor de cálculo da faculdade não conseguiria, escrevendo na lousa sem ver, com uma precisão que eu nunca vi em nenhum aluno. Acreditar em você é a coisa mais fácil que fiz hoje. E pela primeira vez, desde que tudo começara, Davi sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Então vamos conversar, Wilson disse, e vamos resolver isso do jeito certo. Enquanto caminhavam para a diretoria, Sofia olhou para trás uma última vez. A porta da sala de aula permanecia fechada, e lá dentro, sozinho, Reinaldo Fonseca enfrentava algo que nunca havia enfrentado antes. As consequências de sua própria crueldade. E a certeza absoluta de que havia subestimado não apenas um aluno, mas um gênio. A sala da diretoria do Colégio Alvorada nunca pareceu tão pequena. Davi estava sentado em uma cadeira de couro que rangia a cada movimento, as mãos entrelaçadas sobre o colo, os dedos apertando uns aos outros com força suficiente para deixar as juntas brancas. Sofia permanecia ao lado dele, recusando-se a sentar, mesmo quando o diretor Wilson ofereceu. Ela precisava estar de pé. Precisava estar pronta para defender Davi, se necessário. Quanto tempo? Wilson perguntou, a voz saindo mais grave que o normal. Ele estava sentado atrás da mesa enorme de mogno, os dedos tamborilando sobre uma pasta que havia acabado de abrir. Quanto tempo o professor Reinaldo vem fazendo isso com você? Davi não respondeu imediatamente.
Sua cabeça estava levemente inclinada para baixo, e mesmo através dos óculos escuros, Sofia podia ver a tensão em cada linha do rosto dele. Desde o primeiro dia de aula, ele finalmente disse, a voz tão baixa que quase se perdeu no zumbido do ar-condicionado. Desde que entrei no terceiro ano. Meses, Wilson repetiu, e não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de culpa. Meses e ninguém fez nada. Eu tentei falar, Sofia interveio, as palavras saindo rápidas e furiosas. Tentei contar para a coordenadora, tentei falar com outros professores. Todo mundo dizia a mesma coisa. O professor Reinaldo é experiente. Ele sabe o que está fazendo. Talvez você esteja exagerando. Ninguém acreditou, Davi completou simplesmente. O silêncio que se seguiu foi pesado como concreto. Wilson abriu a pasta na mesa e começou a folhear documentos. Sofia conseguia ver de onde estava. Eram impressões de conversas do WhatsApp, capturas de tela de vídeos postados nas redes sociais, até mesmo algumas folhas que pareciam ser registros oficiais da escola. Eu vi 15 vídeos diferentes do que aconteceu hoje, Wilson disse, sem tirar os olhos dos papéis. 15. Filmados de ângulos diferentes, postados em grupos variados, compartilhados milhares de vezes. Vocês sabem o que isso significa? Que eu vou ser expulso, Davi perguntou, e havia uma resignação na voz que partiu o coração de Sofia. O quê? Ela explodiu. Expulso? Ele que deveria ser expulso. Ele que humilhou, que abusou, que... Sofia, Wilson levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Ninguém vai expulsar o Davi, pelo contrário. Ele fechou a pasta e se inclinou para a frente, os cotovelos sobre a mesa, as mãos entrelaçadas. Significa que não posso mais ignorar. Significa que metade da cidade já viu o que aconteceu. Significa que se eu não agir agora, de forma correta e justa, essa escola vai enfrentar consequências que vão muito além de uma simples reclamação. O senhor vai demitir ele? Sofia perguntou, a voz carregada de esperança. Vou fazer mais que isso, Wilson respondeu. Vou abrir uma investigação formal. Vou entrevistar todos os alunos da turma. Vou revisar todas as provas e trabalhos que o professor Reinaldo corrigiu nos últimos meses. E vou garantir que Davi receba não apenas justiça, mas reparação. Davi levantou a cabeça. Reparação? As notas que ele te deu, os comentários depreciativos que fez nas suas provas, as vezes que te impediu de participar de atividades. Tudo isso vai ser revisado e corrigido. Senhor diretor, Davi disse, e havia algo na voz dele que fez o Wilson parar de falar. Eu não quero vingança, eu só quero poder estudar em paz. É só isso, poder aprender sem ter que provar meu valor todos os dias. A simplicidade do pedido, a pureza dele, fez o ambiente ficar ainda mais pesado. E você vai ter isso, Wilson prometeu. Mas, Davi, preciso que entenda uma coisa. O que aconteceu hoje não pode ser ignorado. Não por mim, não pela escola, não pelo sistema educacional. Você foi vítima de capacitismo, de abuso de poder, e isso não pode passar sem consequências. Capacitismo. Davi repetiu a palavra lentamente, como se estivesse provando o gosto dela. É a primeira vez que alguém usa esse termo para descrever o que acontece comigo. Porque é o que é, Wilson disse firmemente. E está terminando agora. Foi quando a porta se abriu sem bater. Beatriz Almeida entrou como um furacão, cabelos despenteados, os olhos vermelhos e inchados, ainda usando o avental do salão de beleza onde trabalhava. Ela tinha vindo correndo, literalmente correndo pelas ruas, quando recebeu a ligação da escola. Davi! Ela praticamente gritou, correndo até o filho e o envolvendo em um abraço tão apertado que quase o tirou da cadeira. Meu filho, meu menino, você está bem? Mãe, Davi disse a voz abafada contra o ombro dela. Eu estou bem, bem, bem. Ela se afastou apenas o suficiente para segurar o rosto dele entre as mãos. Me ligam dizendo que houve um incidente, que você foi expulso da sala, que tem vídeos viralizando e você está bem? Dona Beatriz. Wilson se levantou, estendendo a mão.
Sou Wilson Tavares, diretor do Colégio Alvorada. Por favor, sente-se, precisamos conversar. Beatriz olhou para ele como se estivesse vendo um inimigo em campo de batalha. Se o senhor chamou ele aqui para punir meu filho por ter se defendido, então não temos nada para conversar. Mãe! Davi tocou o braço dela. Ele está do nosso lado. Do nosso lado? Ela repetiu, incrédula. Escolas nunca estão do nosso lado, Davi. Nunca estiveram. Dessa vez está diferente, Sofia interveio. O diretor Wilson viu os vídeos. Ele sabe o que o professor Reinaldo fez e vai agir. Beatriz olhou para Sofia, depois para Wilson, depois de volta para o filho. Lentamente, como se ainda não confiasse completamente, ela se sentou na cadeira ao lado de Davi. Então me explique, ela disse, a voz ainda tensa. Me explique tudo desde o começo. E eles explicaram. Wilson mostrou os vídeos. Beatriz assistiu, com as mãos cobrindo a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto, quando viu o professor chamando o filho de garoto cego, quando ouviu as risadas dos outros alunos, quando testemunhou a humilhação pública sendo servida como se fosse pedagogia. Mas então ela viu a parte onde Davi começou a escrever na lousa, e o mundo dela parou. Como você... Ela começou, a voz falhando. Como você fez isso, filho? Treinei, Davi disse simplesmente, todas as noites. Depois que você dormia, eu ficava no meu quarto com uma tábua de madeira que comprei, colocava ela na vertical e praticava escrever no escuro. Contava os centímetros, memorizava os espaços, treinava até formar calos grossos nas pontas dos dedos, até minhas mãos ficarem dormentes de tanto repetir. Até suas mãos ficarem assim? Beatriz segurou as mãos dele com delicadeza, virando-as para cima. Os calos grossos nas pontas dos dedos se destacavam sob a luz artificial do escritório. Marcas que ela sempre havia notado, mas nunca questionado, sempre assumindo que vinham de segurar a bengala ou de alguma atividade escolar normal. Por que você nunca me contou? Porque você já trabalha demais. Já se preocupa demais. Eu não queria adicionar mais peso. Ele pausou, a voz ficando ainda mais baixa. E por quê? Porque eu prometi para ela, antes dela partir. Prometi que ia provar que eu conseguia, que não ia deixar nada me impedir. Fazer isso sozinho era parte da promessa. Beatriz desabou. Puxou o filho para outro abraço e começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. Sofia sentiu os próprios olhos encherem de novo. Até mesmo Wilson teve que desviar o olhar, limpando discretamente o canto dos olhos. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço, Beatriz disse entre soluços. E eu falho com você todos os dias. Você nunca falhou comigo. Davi respondeu com uma ferocidade que surpreendeu todos na sala. Nunca. Você trabalha 3 turnos para eu poder estudar nessa escola. Você sacrifica tudo por mim. Você é a razão de eu não desistir. Mãe e filho ficaram abraçados por longos minutos, enquanto Sofia e o Wilson davam a eles o espaço para processar a emoção. Quando finalmente se separaram, Beatriz limpou o rosto com as costas da mão e se virou para Wilson com uma expressão que era parte determinação, parte fúria protetora. O que vai acontecer agora? Agora, Wilson disse, vou precisar que o Davi me conte tudo, desde o primeiro dia. Cada comentário, cada humilhação, cada momento em que foi tratado de forma diferente dos outros alunos. Vou gravar tudo, documentar tudo e usar como base para a investigação formal. E o professor? Beatriz perguntou, a voz perigosamente calma. Foi suspenso temporariamente enquanto a investigação acontece, mas entre nós... Wilson se inclinou para a frente. Com a quantidade de evidências que já tenho, incluindo os vídeos viralizando nas redes sociais, é questão de dias até ele ser formalmente demitido. Dias... Beatriz repetiu. Ele torturou meu filho por meses e vai levar dias para ser demitido.
Eu entendo sua frustração, dona Beatriz, mas preciso seguir os protocolos legais. Demitir sem processo formal pode abrir brecha para ele reverter na justiça. Preciso fazer isso do jeito certo para garantir que ele nunca mais coloque os pés em uma sala de aula. Beatriz assentiu, ainda não satisfeita, mas compreendendo a lógica. E Davi? O que acontece com ele enquanto isso? Davi continuará tendo aulas normalmente. Vou designar um professor substituto para a turma. Alguém que eu pessoalmente selecionei e confio. Alguém que entende e respeita a educação inclusiva. E se os outros alunos... Beatriz começou, mas não terminou. Não precisava. Todos sabiam o que ela estava perguntando. E se Davi sofresse represálias? E se fosse isolado? E se a situação piorasse? Isso não vai acontecer, Sofia disse com convicção absoluta. A turma inteira está do lado do Davi. Todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo sabe que ele estava certo. Se alguém tentar fazer algo contra ele, vai ter que passar por todos nós primeiro. A lealdade na voz dela, a ferocidade protetora, fez Davi sorrir pela primeira vez desde que entrara na diretoria. Obrigado, Sofia, ele disse baixinho. Você não precisa me agradecer por fazer o que é certo. Wilson pegou um gravador de voz da gaveta e o colocou sobre a mesa. Então, Davi, está pronto para me contar sua história? Davi respirou fundo. Beatriz apertou a mão dele. Sofia ficou de pé ao lado, uma guardiã silenciosa. Estou pronto. E ele contou. Contou sobre o primeiro dia de aula, quando Reinaldo olhou para ele e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Ótimo! Um aluno de inclusão. Isso vai atrasar o programa inteiro. Contou sobre as vezes que fazia perguntas e recebia como resposta. Talvez essa matéria seja avançada demais para você. Já pensou em tentar a sala de recursos? Contou sobre as provas, que voltavam com notas baixas e comentários como resposta confusa, falta clareza. Mesmo quando outros alunos escreviam respostas idênticas e recebiam notas máximas. Contou sobre a vez que pediu para apresentar um trabalho oralmente por ter dificuldade com o formato escrito exigido. E Reinaldo respondeu, no mundo real, ninguém vai fazer concessões para você. Aprenda a se adaptar. Contou sobre os comentários constantes sobre sua bengala. Cuidado para não tropeçar em ninguém com essa coisa. Dito sempre com um tom que transformava preocupação em zombaria. Contou sobre as vezes que outros alunos riam e ele fingia não ouvir, porque reclamar só tornaria tudo pior. Contou sobre as noites em que chorava sozinho no quarto, questionando se realmente era inteligente o suficiente, se realmente merecia estar ali, se não seria mais fácil desistir. E contou sobre a mãe, sobre como ela trabalhava até os ossos para pagar aquela escola, sobre como ela sempre dizia que educação era a única coisa que ninguém poderia tirar dele, sobre como desistir seria trair não apenas a si mesmo, mas ao sacrifício dela. Quando terminou, o gravador marcava 43 minutos. A sala estava em silêncio absoluto. Beatriz chorava silenciosamente. Sofia tinha o rosto vermelho de raiva contida. E Wilson estava pálido. Isso é pior do que eu imaginava, ele disse a voz rouca. Muito pior. Agora o senhor entende? Beatriz perguntou, e havia algo quebradiço na voz. Agora entende por que não confio em escolas? Porque sempre espero o pior. Entendo, Wilson respondeu. E entendo que tenho uma dívida enorme com o Davi, com você, com todas as famílias que confiaram seus filhos a esta instituição e foram decepcionadas. Ele desligou o gravador e se levantou. Vou precisar de alguns dias para processar tudo isso, para entrevistar outros alunos, revisar documentos, construir um caso sólido. Mas Davi, ele olhou diretamente para o garoto, quero que saiba de uma coisa. O que você fez hoje não foi apenas resolver uma equação. Foi expor um sistema quebrado. Foi forçar pessoas como eu a encararem suas próprias falhas. E isso é mais importante que qualquer nota, qualquer diploma, qualquer conquista acadêmica. Senhor,
Davi disse, e havia uma vulnerabilidade na voz que ele raramente mostrava. Por que está fazendo isso? Por que está nos ajudando de verdade? Wilson se sentou na beira da mesa, a postura ficando menos formal. Porque há 20 anos eu tinha um aluno nesta escola, um garoto com dislexia severa, brilhante em raciocínio lógico, mas que lutava com leitura e escrita, e eu não soube ajudá-lo. Não soube enxergar além da dificuldade e ver o potencial. Ele abandonou a escola no 2º ano. Wilson pausou, a voz ficando mais baixa. Descobri anos depois que ele havia desenvolvido um aplicativo revolucionário para crianças com dislexia. Ganhou prêmios internacionais. Mudou milhares de vidas, e eu quase o destruí por não entender que existem muitas formas de inteligência, muitas formas de aprender. Ele olhou para Davi com uma intensidade que atravessava os óculos escuros. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes, não com você. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era respeitoso. Carregado de reconhecimento mútuo, de dor, de arrependimento, mas também de esperança. Então é isso? Beatriz perguntou finalmente. Voltamos para casa e esperamos? Voltem para casa. Wilson confirmou. Descansem, processem tudo o que aconteceu e confiem que vou fazer o que for preciso para corrigir isso. Eles se levantaram para sair, mas na porta, Davi parou e virou-se. Senhor diretor, aquele aluno com dislexia, qual era o nome dele? Wilson sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Rafael Mendes. Ele criou o aplicativo ReadWrite. Talvez você conheça. Os olhos de Davi se arregalaram atrás dos óculos. Eu uso esse aplicativo, todos os dias, para converter textos em áudio. Então sabe do que ele é capaz. Do que você é capaz. E sabe por que não posso deixar o sistema destruir outro talento? Davi assentiu, a garganta apertada demais para falar. Quando finalmente saíram da escola, o sol já estava se pondo. Beatriz havia ligado para o salão dizendo que não voltaria naquele dia. Pela primeira vez em anos, colocando o filho acima do trabalho sem culpa. Caminharam até o ponto de ônibus em silêncio. Sofia havia insistido em acompanhá-los, recusando-se a deixar Davi sozinho mesmo por um segundo. Davi, Beatriz disse enquanto esperavam. O que você está sentindo agora? Ele demorou para responder. Quando o fez, a voz saiu diferente. Não mais a voz controlada e medida que usava como armadura, mas a voz de um garoto exausto. Estou cansado, mãe. Cansado de lutar, cansado de provar. Cansado de existir sendo uma declaração política. Eu sei, filho, eu sei. Mas também estou... Ele pausou, procurando a palavra certa. Aliviado. Pela primeira vez, alguém com poder realmente me ouviu. Realmente acreditou. E isso muda tudo. O ônibus chegou. Subiram os 3, Beatriz insistindo em pagar a passagem de Sofia também. Sentaram-se no fundo, Davi no meio das 2 mulheres que o amavam e protegiam com tudo que tinham. O que vai acontecer amanhã? Ele perguntou para Sofia. Na escola? Amanhã, ela disse com um sorriso. Você vai entrar naquela escola e vai ser recebido como o herói que é. Porque é o que você é, Davi, um herói. Não por resolver equações impossíveis, mas por sobreviver a um sistema que tentou destruí-lo e sair do outro lado ainda capaz de amar aprender. Davi deixou a cabeça cair no ombro da mãe, finalmente permitindo-se relaxar. E enquanto o ônibus cortava a cidade, levando-os para casa, nenhum deles sabia que nas próximas horas os vídeos explodiriam de forma ainda maior nas redes sociais. Que programas de TV começariam a ligar pedindo entrevistas. Que ativistas de direitos de pessoas com deficiência usariam sua história como exemplo. Que universidades começariam a oferecer bolsas integrais. E que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar para sempre. Mas naquele momento, no ônibus lotado, com a mãe de um lado e a amiga do outro, Davi Fernandes tinha apenas uma certeza. Ele havia sobrevivido ao pior e agora, finalmente, podia começar a viver o melhor.
Davi acordou com o som insistente do celular vibrando na mesinha de cabeceira. Ainda tonto de sono, tateou até encontrar o aparelho e ativou o leitor de tela. A voz robótica começou a ler as notificações em uma velocidade que ele precisou diminuir porque não conseguia processar. 1.400 novas mensagens no WhatsApp, 356 novas menções no Instagram, 142 solicitações de amizade no Facebook, 23. Ele desligou o leitor de tela confuso. Tinha ido dormir com o celular no silencioso na noite anterior, exausto demais para checar qualquer coisa depois de chegar em casa. O que estava acontecendo? Davi! A voz de Beatriz explodiu do corredor. Davi, acorda! Ela irrompeu no quarto sem bater, e Davi pode sentir a energia frenética dela pelo jeito que o colchão afundou quando ela sentou na beirada da cama. Mãe, o que... Você viralizou, ela disse, a voz saindo metade riso, metade descrença. Filho, você viralizou de verdade. Viralizou como? Beatriz pegou o celular dele e começou a ler, a própria voz tremendo de emoção. O vídeo principal já tem 5,2 milhões de visualizações. 5 milhões, Davi, em menos de 12 horas. Ela rolou a tela, ofegante. Tem recortes com 8 milhões, 10 milhões. Um chegou em 15 milhões. E os comentários... Meu Deus, os comentários... Ela começou a ler alguns, a voz falhando a cada linha. Eu sou professora de matemática há 20 anos e fiquei de boca aberta vendo isso. Esse garoto é genial. 3 milhões de curtidas. Meu filho é deficiente visual e sempre duvidou de si mesmo. Mostrei esse vídeo para ele e agora ele está determinado a provar que pode tudo. Obrigada, Davi. 2 milhões de curtidas. Esse professor deveria estar preso. Isso é abuso, é crime, é inadmissível. 500 mil curtidas. Justiça para Davi está em primeiro lugar nos trending topics do Brasil inteiro. 1,5 milhão de curtidas. Davi ficou em silêncio processando. Milhões de pessoas haviam visto o pior e o melhor momento da sua vida. Milhões de estranhos sabiam seu nome, seu rosto, sua história. Tem mais, Beatriz continuou. E agora havia lágrimas na voz. A Globo ligou. O Fantástico quer fazer uma matéria. O programa da Eliana quer te entrevistar. 3 universidades federais já mandaram e-mail oferecendo bolsa integral. A USP, Davi. A USP te ofereceu bolsa integral no curso de matemática com acompanhamento especializado. O ar saiu dos pulmões dele como se tivesse levado um soco. A USP? E tem uma fundação de direitos de pessoas com deficiência que quer te conhecer. E um instituto de matemática avançada em São Paulo que quer te dar aulas particulares de graça. E... Ela pausou, a voz quebrando completamente. Tem uma carta de uma professora aposentada. Ela disse que foi colega da sua outra mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Davi nunca chamava a mãe biológica de mãe. Ela havia morrido quando ele tinha 3 anos de idade. Complicações durante uma cirurgia de rotina que ninguém esperava que daria errado. Ele não tinha memórias dela. Apenas histórias que Beatriz, sua tia que o adotou, contava com reverência e amor. O que ela disse? Davi perguntou baixinho. Beatriz limpou os olhos e começou a ler, a voz trêmula. Meu nome é Helena Cardoso. Fui professora de matemática com Ana Paula Fernandes durante 15 anos. Quando vi o vídeo do Davi, reconheci imediatamente a centelha que sua mãe tinha. Ana era a professora mais apaixonada que conheci. Ela sempre dizia: a matemática é a linguagem do universo. Não precisa de olhos para ler o cosmos, apenas coração e mente abertos. E quando soube que ela estava grávida, me contou que se fosse menino, o nome seria Davi. Ela dizia: Davi vai derrubar gigantes, não com pedras, com conhecimento. Hoje, vendo seu filho resolver aquela equação, vi Ana viva novamente. Ela estaria tão orgulhosa. E onde quer que esteja, tenho certeza que estava ali, guiando as mãos dele pela lousa.
Beatriz não conseguiu terminar. Desabou em soluços, puxando Davi para um abraço apertado. E Davi, que sempre se mantinha controlado, que sempre segurava as emoções com punhos de ferro, finalmente quebrou. Chorou. Chorou pelos 3 anos que teve com ela e não se lembrava. Chorou pela mãe que nunca conheceu, mas que aparentemente o conhecia melhor do que ninguém. Chorou pela profecia que ela havia feito e que ele acabara de cumprir sem saber. Davi vai derrubar gigantes, e ele havia derrubado, não com pedras, com matemática. Ficaram abraçados por longos minutos, tia e sobrinho unidos pela memória de uma mulher que os conectava através do tempo. Quando finalmente se separaram, ambos com os olhos vermelhos e inchados, Beatriz limpou o rosto e tentou sorrir. Você precisa se arrumar, tem escola hoje. Mãe, eu não sei se consigo. Pode, vai poder. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Porque ela está com você, sempre esteve. E hoje você vai entrar naquela escola não como a vítima que foi expulsa da sala, mas como o garoto que mudou tudo. 1 hora depois, quando Davi desceu do ônibus na frente do Colégio Alvorada, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Havia gente demais, muito mais gente do que deveria haver. O som de conversa se multiplicava, ecoando de forma estranha. Passos apressados em todas as direções. E então alguém gritou: "É ele! É o Davi!" O que aconteceu a seguir foi surreal. Aplausos explodiram. Não de uma sala, de centenas de pessoas. Alunos, professores, funcionários, todos haviam saído para recebê-lo. Alguns seguravam cartazes. "Davi, você é nossa inspiração. Matemática não tem limites. Justiça para Davi." Sofia apareceu do meio da multidão, os olhos brilhando. "Eu tentei te ligar, tentei te avisar, metade da escola está aqui. Mas por quê? Porque você não é só viral na internet, Davi. Você virou símbolo, virou esperança." Um aluno que Davi mal conhecia se aproximou tímido. "Cara, eu sempre tive vergonha de usar óculos porque o pessoal zoava. Mas depois de ver você ontem, eu decidi que vou usar com orgulho. Se você consegue fazer aquilo sem enxergar nada, eu consigo fazer qualquer coisa com meus óculos." Outro se aproximou. "Minha irmã tem paralisia cerebral. Ela sempre acha que não consegue fazer nada sozinha. Mostrei seu vídeo para ela essa manhã. Ela chorou e disse que vai tentar de novo." "Obrigado, cara. Sério." E então uma voz que Davi não reconheceu. "Senhor Fernandes." Ele virou-se na direção da voz. Uma mulher que cheirava a perfume caro e falava com aquela dicção perfeita de repórteres profissionais. "Sou Patrícia Santos, da TV Cultura. Estamos fazendo uma reportagem especial sobre educação inclusiva e seu caso se tornou emblemático. Poderíamos ter alguns minutos? Eu preciso ir para a aula." "E Davi não vai dar entrevistas agora." Sofia interveio com autoridade. "Ele vai estudar, como sempre fez." A repórter assentiu, respeitosa, e se afastou. Mas enquanto caminhavam pelos corredores em direção à sala, Davi percebeu que tudo havia mudado. Professores que sempre o ignoraram, agora o cumprimentavam pelo nome. Alunos que nunca haviam falado com ele pediam fotos. Funcionários sorriam e diziam: "Estamos orgulhosos de você." E pela primeira vez na vida, Davi entendeu o que significava ser visto. Realmente visto, não como o garoto cego, mas como Davi, como uma pessoa completa, capaz, valiosa. Quando chegaram à sala de matemática, o silêncio foi instantâneo. Mas não era o silêncio do medo de antes, era o silêncio do respeito. Na frente da sala, onde antes ficava o professor Reinaldo, estava uma mulher de uns 40 anos, cabelos cacheados presos em um coque, sorriso genuíno no rosto. "Bom dia, turma," ela disse, e a voz era calorosa. "Meu nome é professora Marina Lustosa. Vou assumir as aulas de matemática a partir de hoje. E antes de começarmos, gostaria de dizer algo.
Ela olhou diretamente para Davi. Davi Fernandes, é uma honra ter você na minha sala. Sou especialista em educação inclusiva e trabalho há 15 anos, garantindo que todos os alunos, independente de suas particularidades, tenham acesso pleno ao aprendizado. Espero que aqui você se sinta não apenas aceito, mas celebrado. A sala explodiu em aplausos novamente. Davi sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Um sorriso verdadeiro. Obrigado, professora. E agora, Marina bateu palmas animadamente. Vamos falar de matemática. Davi, me disseram que você resolve equações diferenciais parciais. Isso é nível extraordinário. Que tal você me ajudar a explicar para a turma os conceitos básicos? Poderia ser uma aula colaborativa. Eu adoraria. E pela primeira vez em meses, Davi passou uma aula inteira falando de matemática sem medo, sem julgamento, sem precisar provar nada, apenas amando o que fazia. No intervalo, enquanto Davi e Sofia comiam sanduíches no pátio, Wilson Tavares se aproximou com uma pasta nas mãos. Davi, posso roubar um minuto? Claro, senhor. Wilson sentou-se ao lado deles, a expressão séria, mas não ameaçadora. A investigação sobre o professor Reinaldo avançou muito rapidamente. Com os vídeos, com os depoimentos de 23 alunos e com as evidências documentais, a demissão por justa causa foi aprovada esta manhã. Ele foi demitido? Sofia perguntou incrédula. Foi. E mais que isso. A Secretaria de Educação vai abrir um processo administrativo contra ele. Ele nunca mais poderá lecionar em instituição pública ou privada no estado de São Paulo. Davi ficou em silêncio, processando. Senhor, ele disse finalmente, não sinto prazer nisso. Não queria destruir a vida dele. Você não destruiu, Wilson disse gentilmente. Ele fez isso sozinho. Durante anos, com dezenas de alunos, você apenas acendeu a luz que mostrou o que sempre esteve ali. Outros alunos? Sofia perguntou. A investigação revelou que Davi não foi o único. Encontramos padrões de discriminação contra alunos com dislexia, TDAH, descalculia. Reinaldo tinha um histórico de 15 anos fazendo isso. Vocês deram voz para muita gente que sofreu em silêncio. Davi sentiu o peso daquilo. 15 anos. Quantos talentos Reinaldo havia tentado destruir. Quantas crianças haviam desistido de sonhos por causa dele. E tem mais, Wilson continuou. A Secretaria de Educação quer usar seu caso como modelo para implementar treinamentos obrigatórios de educação inclusiva para todos os professores da rede. Seu nome vai estar nos manuais de formação pedagógica, como exemplo de resiliência e de talento que não pode ser ignorado. Meu nome, Davi repetiu, ainda tentando acreditar. Seu nome, sua história, seu talento. Wilson se levantou. Você mudou o sistema, Davi. Aos poucos, mas mudou. E isso é muito maior que uma equação na lousa. Quando ele se afastou, Sofia se virou para Davi com lágrimas nos olhos. Você percebe o que acabou de acontecer? Acho que não. Ainda estou processando. Davi, você não apenas se defendeu, você protegeu gerações futuras de alunos. Isso é heróico. Não me sinto herói. Heróis nunca sentem, mas são. O resto do dia passou em um borrão de emoções. Mais alunos se aproximando para compartilhar histórias. Mais professores pedindo desculpas por não terem intervindo antes. Mais ofertas chegando pelo celular. Bolsas, oportunidades, convites. Mas o momento que Davi mais guardaria na memória aconteceu no final da tarde. Ele estava no pátio, esperando Sofia terminar uma conversa com outra amiga, quando sentiu uma presença se aproximar. Passos hesitantes, respiração nervosa. Davi? A voz era feminina, jovem, trêmula. Sim, meu nome é Laura. Estou no 1º ano. Eu queria te agradecer. Agradecer porque eu tenho baixa visão. Uso bengala também. E sempre... Ela pausou, a voz quebrando. Sempre me senti um peso. Como se estar aqui fosse um favor que a escola estava me fazendo. Como se eu tivesse que me desculpar por existir.
Davi sentiu o peito apertar. Conhecia bem aquele sentimento. Mas ontem, Laura continuou, quando vi o vídeo de você resolvendo aquela equação, foi a primeira vez que me senti orgulhosa de ser quem sou, porque se você consegue, eu também consigo. Então, obrigada por me dar esperança. Ela colocou algo na mão dele, um bilhete em braille, e saiu correndo antes que ele pudesse responder. Davi passou os dedos pelas bolinhas em relevo. Você me ensinou que limitação só existe na cabeça de quem não consegue enxergar além do óbvio. Obrigada por existir. E foi nesse momento, segurando aquele bilhete de uma garota que ele nem conhecia, que Davi finalmente entendeu. O que havia acontecido não era sobre matemática. Nunca foi. Era sobre dignidade, sobre recusar-se a ser diminuído, sobre provar que valor não tem nada a ver com o que falta em alguém, mas com o que existe dentro. Quando Beatriz chegou para buscá-lo naquela tarde, ela havia tirado o dia de folga novamente, sacrificando o pagamento para estar presente. Encontrou um filho diferente, não quebrado, não derrotado, mas transformado. Como foi o dia? Ela perguntou enquanto caminhavam. Foi o primeiro dia que me senti completo. Beatriz parou no meio da calçada e o abraçou ali mesmo, no meio das pessoas passando, sem se importar com nada. Sua mãe estaria tão orgulhosa, ela sussurrou. As duas estariam. E Davi, pela primeira vez desde que tudo começara, sorriu sem peso, sem dor, apenas com gratidão pura. Naquela noite, antes de dormir, ele pediu para Beatriz ler novamente a carta da professora Helena, especialmente a última parte. Davi vai derrubar gigantes, não com pedras, com conhecimento. Ele deixou as palavras ecoarem no silêncio do quarto. Tinha derrubado seu gigante, o professor que tentou destruí-lo, o sistema que tentou limitá-lo. E mais importante, havia derrubado o gigante interno, que sussurrava que ele não era suficiente. E agora, com o caminho aberto, com oportunidades surgindo, com o mundo finalmente reconhecendo seu valor, agora ele podia fazer o que sempre quis: aprender, crescer e, quem sabe, um dia, ensinar outros a derrubarem seus próprios gigantes. Porque matemática não precisava de olhos para existir. Só precisava de corações corajosos o suficiente para enxergar além do impossível. A van da TV Globo estava estacionada na frente da casa de Beatriz havia mais de 1 hora. Davi podia ouvir o burburinho da equipe técnica montando equipamentos, testando iluminação, ajustando microfones. Dentro do quarto, ele estava sentado na beirada da cama, as mãos suadas apertando os joelhos. "Está nervoso?" Beatriz perguntou, ajeitando a camisa social nova que haviam comprado especialmente para a ocasião. Apavorado, ele admitiu. "Vou falar para o Brasil inteiro. E se eu travar? E se disser algo errado? E se..." "Davi," ela segurou as mãos dele, "você enfrentou um professor cruel na frente de 32 pessoas e resolveu uma equação impossível sem enxergar. Uma câmera é fichinha perto disso. Mas tinha raiva naquele dia. Tinha algo a provar. Hoje é diferente. Hoje você tem uma história para contar e milhões de pessoas precisam ouvir." Bateram na porta. Sofia entrou, sorrindo de orelha a orelha. "A produtora disse que estão prontos." "Ah, e Davi?" Ela pausou, a voz ficando mais suave. "Tem alguém aqui que pediu para te ver antes da gravação." "Quem?" "É surpresa. Vem." Davi se levantou, a bengala se desdobrando com o clique familiar. Caminhou até a sala e parou quando sentiu uma presença que não reconhecia. O perfume era suave, de lavanda. A respiração era calma, medida. Davi Fernandes. A voz era feminina, mais velha, carregada de emoção contida. "Meu nome é Helena Cardoso." O coração dele pulou. "A professora que escreveu a carta?" "Sim, eu precisava te conhecer pessoalmente, ver com meus próprios olhos o menino que Ana Paula tanto sonhou." Davi sentiu a garganta apertar. "A senhora realmente conheceu minha mãe?" "Conheci.
Durante 15 anos, sentamos lado a lado na sala dos professores. Ela era minha melhor amiga. Helena pausou e Davi ouviu o som de um zíper sendo aberto. Um farfalhar de papel. Trouxe algo que guardei durante todos esses anos. Achei que era hora de você ter. Ela colocou algo nas mãos dele. Era um caderno, pequeno, com capa de couro gasta pelo tempo. O que é isso? É o diário de matemática da Ana. Ela anotava ideias, problemas interessantes, reflexões sobre ensino. Helena respirou fundo. E quando descobriu que estava grávida de você, começou a escrever cartas para o filho que ainda não conhecia. O mundo de Davi parou. Cartas para você, uma para cada ano que ela esperava que você vivesse. Ela escreveu 25. A voz de Helena falhou. Queria ter certeza que mesmo se algo acontecesse com ela, você saberia o quanto era amado, o quanto era esperado. Beatriz soluçou alto atrás de Davi. Ele apertou o caderno contra o peito, as mãos tremendo. Posso ler? Estão em tinta, mas Beatriz me disse que você tem um aplicativo de leitura. E eu trouxe isso também. Helena colocou algo mais pesado nas mãos dele. É uma máquina Perkins de Braille. Era da Ana. Ela estava aprendendo Braille quando descobriu sua condição durante a gravidez. Queria estar preparada. Davi não conseguia falar. Não conseguia processar. A mãe, que ele nunca conheceu, havia passado meses se preparando para amá-lo exatamente como ele era. Havia escrito 25 cartas. Havia aprendido Braille por ele. Ela sabia? Ele finalmente conseguiu perguntar. Sabia que eu ia nascer assim? Os médicos detectaram durante a gestação uma condição genética rara. E sabe qual foi a reação dela? Helena tocou o rosto de Davi gentilmente. Ela sorriu. Disse, então meu filho vai enxergar o mundo de uma forma que poucos conseguem. Vai entender que conhecimento não depende de olhos. Ele vai ser extraordinário. Foi quando Davi desabou. Caiu de joelhos ali mesmo, abraçando o caderno e a máquina Braille, soluçando de uma forma que nunca havia soluçado antes. Não era tristeza, era alívio, era conexão. Era finalmente conhecer a mãe, que sempre foi uma sombra, uma ausência. Beatriz e Helena se ajoelharam ao lado dele, os três formando um círculo de lágrimas e cura. Ela te amou, Helena sussurrou. Desde o primeiro segundo, não apesar da sua deficiência, mas com ela, por causa dela, porque te tornou quem você é. Levou 15 minutos para Davi se recompor o suficiente para a gravação. Quando finalmente se sentou na cadeira diante da repórter Renata Vasconcelos, ainda havia lágrimas secando no rosto dele. Davi, obrigada por aceitar conversar conosco. Renata começou, a voz profissional mais calorosa. O Brasil inteiro viu o vídeo. Mais de 20 milhões de visualizações agora. Como você está lidando com tudo isso? Ele respirou fundo. Ainda estou processando. Uma semana atrás eu era só mais um aluno tentando sobreviver. Hoje, ele sorriu levemente. Hoje descobri que tenho uma voz e pessoas dispostas a ouvir. Vamos falar sobre aquele dia. O que passou pela sua cabeça quando o professor te desafiou? Medo, raiva, mas também uma voz no fundo da minha mente dizendo que eu precisava fazer aquilo. Não por mim, por todos os alunos que sofrem calados, por todas as crianças que acham que são menos por serem diferentes. E quando você estava resolvendo a equação, como conseguiu fazer aquilo sem enxergar? Matemática nunca foi sobre enxergar, Renata. É sobre entender, sobre sentir a lógica, a beleza, a estrutura por trás dos números. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Minha mãe biológica, Ana Paula, era professora de matemática. Morreu quando eu tinha 3 anos. Eu não me lembro dela, mas descobri hoje que ela sempre soube que eu nasceria sem visão. E sabe o que ela fez? Aprendeu Braille, escreveu cartas para mim, se preparou para me ensinar que limitação é só uma palavra que pessoas assustadas usam.
Renata tinha lágrimas nos olhos agora. A câmera continuava gravando. E o professor Reinaldo? Ele foi demitido. Alguns dizem que a punição foi severa demais. O que você acha? Davi ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta armadilha. Ele sabia. Não sinto prazer com a demissão dele. Sinto alívio, porque a investigação revelou que eu não fui o único. Durante 15 anos, ele fez isso com dezenas de alunos, crianças com dislexia que foram chamadas de burras, alunos com TDAH que foram expulsos por não prestarem atenção, jovens com descalculia que foram humilhados publicamente. Ele virou-se diretamente para onde sabia que a câmera estava. Então não, a punição não foi severa demais. Foi justa e necessária. E agora? Você recebeu várias ofertas de bolsas universitárias. O que pretende fazer? Vou aceitar a bolsa da USP. Sempre sonhei em estudar matemática pura. Mas... Ele sorriu. E havia algo no sorriso que era puro propósito. Também vou criar um projeto paralelo. Aulas gratuitas de matemática para alunos com deficiência visual. Porque se eu conseguir aprender sozinho, imagina o que uma geração inteira pode fazer com apoio de verdade? A entrevista durou 40 minutos. Quando terminou, Renata apertou a mão de Davi com firmeza. Você tem uma sabedoria que impressiona. Vai longe, Davi. Obrigado. Ele sorriu. Vou tentar. Depois que a equipe foi embora, Davi, Beatriz, Sofia e Helena se sentaram na pequena sala. O caderno de Ana Paula estava sobre a mesa, aquela presença silenciosa carregada de peso emocional. Quer que eu leia a primeira carta? Beatriz perguntou suavemente. Davi assentiu, incapaz de falar. Beatriz abriu o caderno e sua voz tremeu ao começar. Querido Davi, hoje você fez 1 ano que existe. 1 ano desde que descobri que viria ao mundo e que viria diferente. Os médicos usam palavras grandes e assustadoras. Deficiência visual congênita, prognósticos complicados. Mas eu uso palavras diferentes. Milagre, presente, esperança, porque você é tudo isso e mais. Não sei se estarei aqui quando você ler isso. A vida é incerta e meu coração está fraco, mas quero que saiba, você foi escolhido para ver o mundo de uma forma única. Seus dedos lerão o que olhos não captam. Sua mente navegará dimensões que a visão não alcança. Você vai derrubar gigantes, meu filho. E quando o fizer, saberei que cumpri meu propósito. Te amar foi o maior privilégio da minha vida. Sua mãe que te adora, Ana Paula. Não havia olho seco na sala. Sofia chorava abertamente. Helena cobria o rosto com as mãos. Beatriz mal conseguia respirar entre os soluços. E Davi finalmente se permitiu sentir tudo. A dor da perda de alguém que nunca conheceu. A gratidão por ter sido amado tão profundamente. A responsabilidade de honrar um legado que acabara de descobrir. Tem mais 24. Helena disse baixinho. 1 para cada ano. Quero ler todas, Davi disse, a voz firme apesar das lágrimas. Quero conhecer ela, mesmo que seja tarde, mesmo que seja através de palavras escritas há anos. Nunca é tarde, Helena respondeu. Amor não tem prazo de validade. 3 dias depois, Davi estava de volta ao colégio Alvorada quando Sofia correu até ele, ofegante. Davi, você não vai acreditar. O que foi? O professor Reinaldo. Ele está aqui. Na escola. Pediu para falar com você. O sangue de Davi gelou. Como assim ele está aqui? Foi demitido. Está do lado de fora. Não pode entrar, mas está lá, esperando. Disse que só vai embora depois de falar com você. Davi ficou parado, o coração acelerado. Parte dele queria ignorar, seguir em frente, nunca mais ver aquele homem. Mas outra parte, a parte que a mãe dele havia cultivado através das cartas, a parte que acreditava em segundas chances, sabia que precisava ir. Vou falar com ele. Davi, você não precisa... Eu sei, mas quero. Caminhou até o portão da escola. Sofia ao lado como guardiã silenciosa. E lá estava Reinaldo Fonseca. A diferença era chocante.
O homem arrogante e impecável havia sido substituído por alguém curvado, com olheiras profundas, barba por fazer. Cheirava a cigarro velho e desespero. Fernandes, ele disse, e a voz saiu rouca, quebrada. Professor, Davi respondeu neutro. Eu vim pedir desculpas. Silêncio. Sei que não mereço perdão. Sei que não muda nada. Mas eu preciso que você saiba. Reinaldo respirou fundo e quando falou de novo estava chorando. Eu tinha um filho, Tiago. Ele morreu há 10 anos. Acidente de carro. Tinha problemas de aprendizagem. Dislexia severa. E eu nunca soube lidar com isso. Tinha vergonha. Ficava com raiva dele por não ser perfeito. Por não ser o filho que eu queria. Davi sentiu Sofia ficar tensa ao lado, mas ele permaneceu quieto, apenas ouvindo. Quando ele morreu, percebi tarde demais que eu havia desperdiçado todos aqueles anos tentando consertar algo que nunca esteve quebrado. E então, ele fungou. Então comecei a projetar isso nos alunos. Toda criança diferente era um lembrete do meu fracasso como pai. E eu destruí tantas vidas tentando destruir a dor dentro de mim. Por que está me contando isso? Davi perguntou sem crueldade, apenas curiosidade genuína. Porque você merece saber que não foi sobre você. Nunca foi. Você é brilhante, extraordinário. Tudo que eu desejava que meu filho fosse, mas nunca permiti que ele fosse. Reinaldo deu um passo para trás. Não espero perdão, só queria que soubesse que você me ensinou a última lição que eu precisava aprender. Que talento não tem nada a ver com perfeição e que eu desperdicei uma carreira inteira ensinando errado. Ele virou-se para ir embora. Professor, Davi chamou. Reinaldo parou. Seu filho teria orgulho do homem que está aqui agora. Não do que você era, mas do que está tentando se tornar. O choro de Reinaldo foi audível mesmo de longe enquanto ele se afastava, os ombros sacudindo com soluços que ele havia reprimido por uma década. Você é muito melhor que ele merece, Sofia disse quando ficaram sozinhos. Não fiz por ele, fiz por mim, porque carregar raiva é pesado demais. E eu tenho coisas importantes demais para fazer para carregar peso morto. Naquela noite, Davi pediu para Beatriz ler a carta do 18º ano. Querido Davi, hoje você oficialmente é adulto. 18 anos. E se você está lendo isso, significa que conseguiu. Sobreviveu à escola, aos preconceitos, às dúvidas. Estou tão orgulhosa. Onde quer que eu esteja, estou aplaudindo de pé. Porque você provou o que sempre soube. Que extraordinário não precisa de olhos para existir. Apenas coração valente. E você tem o mais valente que conheço. Agora vá lá fora e mostre ao mundo que limitação é só uma palavra e que você nunca foi limitado, você sempre foi infinito. Te amo além do tempo e espaço, mãe. Davi sorriu no escuro do quarto, abraçando o caderno contra o peito. Eu consegui, mãe. Ele sussurrou para o universo. Derrubei os gigantes, do jeito que você disse que eu faria. E pela primeira vez, desde que tudo começara, Davi dormiu sem peso, sem medo, sem dúvidas, apenas com a certeza absoluta de que havia encontrado seu lugar no mundo. E que esse lugar era exatamente onde sempre deveria estar, sendo completamente, autenticamente, extraordinariamente ele mesmo. O sol da manhã entrava pela janela do pequeno apartamento que Beatriz e Davi dividiam, criando padrões de luz e sombra que ele não podia ver, mas sentia no calor contra a pele. Davi estava sentado à mesa da cozinha, os dedos deslizando sobre as páginas em braille que ele mesmo havia transcrito durante semanas. Eram os planos de aula para o projeto que havia prometido criar. O projeto que mudaria tudo. Está pronto? Beatriz perguntou, colocando uma xícara de café na frente dele. O cheiro forte e familiar o trouxe de volta ao presente. Acho que sim, ele respondeu, mas a voz carregava dúvida. Mas e se eu não for bom o suficiente? E se não conseguir ensinar como minha mãe ensinava? Beatriz puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele. Filho, você não precisa ensinar como ela ensinava. Precisa ensinar como você ensina.
com seu jeito, sua experiência, sua verdade. Davi assentiu, mas o nervosismo continuava ali, uma pedra pesada no estômago. Hoje era o dia em que o Centro de Matemática Inclusiva abriria suas portas pela primeira vez. Um espaço pequeno, doado pela prefeitura depois que a história dele mobilizou a cidade. Equipado com tecnologia assistiva, materiais adaptados e a promessa de que nenhuma criança seria deixada para trás. 15 alunos haviam se inscrito. 15 jovens com deficiência visual que, assim como ele, amavam matemática, mas nunca haviam encontrado um lugar que os acolhesse de verdade. Trouxe algo para você, Beatriz disse, colocando o caderno de Ana Paula sobre a mesa. O couro gasto já era familiar sob os dedos de Davi. Achei que hoje seria um bom dia para ler outra carta. Qual? A do 12º ano. A carta de quando você começaria a ensinar. Davi arregalou os olhos por trás dos óculos escuros. Como ela sabia? Sua mãe sempre soube. Sempre acreditou que você não apenas aprenderia, mas ensinaria. Que multiplicaria conhecimento ao invés de apenas absorvê-lo. Beatriz abriu o caderno na página marcada e começou a ler, a voz já embargada desde a primeira palavra. Meu querido Davi, se você está lendo isso hoje, é porque chegou ao momento que sempre sonhei. O momento em que você não é mais apenas o aluno, mas o mestre. Quando eu era professora, aprendi que ensinar não é despejar conhecimento em cabeças vazias. É acender fogueiras em corações que já carregam a centelha. E você, meu filho, carrega uma fogueira inteira dentro do peito. Não tenha medo de compartilhar essa chama. Alguns vão tentar apagá-la. Outros dirão que é pequena demais, fraca demais. Mas você vai provar que uma única chama pode iluminar corredores inteiros de escuridão. Ensine com paciência, ensine com amor, ensine lembrando que você já esteve do outro lado, sabendo o que é ser invisível. E torne seus alunos visíveis. Estou tão orgulhosa do professor que você se tornou. Sua mãe para sempre, Ana Paula. Davi não conseguiu segurar as lágrimas. Deixou-as rolar livremente enquanto segurava o caderno, como se fosse a própria mãe. Ela sabia, ele sussurrou. Ela sabia que eu chegaria aqui. E você chegou. Beatriz abraçou-o apertado. Agora vai lá fazer jus a essa profecia. 2 horas depois, Davi estava no Centro de Matemática Inclusiva, o coração batendo tão forte que parecia que todos na sala podiam ouvir. Sofia estava ao lado dele, ajudando com os preparativos finais. Ela havia se oferecido como voluntária, decidida a fazer parte daquela revolução silenciosa. Os primeiros alunos estão chegando, ela disse, tocando o ombro dele suavemente. E então Davi ouviu passos hesitantes. O som de bengalas tocando o chão. Vozes baixas, nervosas, ansiosas. Eram vozes que ele reconhecia porque já foram a sua própria voz. Vozes de pessoas que haviam passado a vida inteira sendo subestimadas. Bom dia, ele disse, projetando a voz com uma firmeza que não sabia que possuía. Meu nome é Davi Fernandes. E durante anos me disseram que eu não conseguiria. Que matemática era visual demais, complexa demais, impossível demais para alguém como eu. Mas eu estou aqui hoje para provar que isso é mentira e para ajudar vocês a provarem a mesma coisa. Silêncio. E então, uma voz tímida. Você é o garoto do vídeo? O que resolveu aquela equação na lousa? Sou, Davi confirmou. Mas também sou o garoto que chorou sozinho no quarto, achando que nunca seria suficiente. Que quis desistir 1000 vezes, que passou anos se sentindo invisível. Então eu entendo cada um de vocês. Como você fez? Outra voz perguntou. Como você aprendeu a resolver equações sem ver? Porque matemática não está nos olhos, Davi respondeu. E havia paixão na voz agora. Está aqui. Ele tocou a própria cabeça, e aqui tocou o peito, e aqui estendeu as mãos. E hoje vamos provar isso juntos. A primeira aula foi mágica.
Não porque foi perfeita. Houve momentos de confusão, de frustração, de material que não funcionou como planejado. Foi mágica porque pela primeira vez na vida, aqueles 15 jovens estavam em uma sala onde ser diferente não era uma desvantagem. Era apenas uma característica, como ter cabelo cacheado ou voz grave. Davi ensinou usando métodos que ele próprio havia desenvolvido. Texturas diferentes para representar operações diferentes, sons que indicavam padrões, movimentos das mãos que transformavam equações abstratas em algo quase tangível. E no final da aula, uma menina de uns 13 anos se aproximou dele, tateando até encontrar sua mão. "Professor Davi?" ela disse, a voz tremendo. "Eu sempre achei que era burra. Minha professora na escola regular disse que matemática não era para mim. Mas hoje eu entendi. Pela primeira vez, eu entendi." Davi apertou a mão dela, a garganta apertada demais para falar imediatamente. "Como é seu nome?" "Cecília." "Cecília, você nunca foi burra. Você só precisava de alguém que ensinasse do jeito certo. E agora que você sabe que consegue, nada vai parar você." Quando todos foram embora, Davi se sentou em uma das cadeiras, exausto, mas realizado de uma forma que nunca havia experimentado. Sofia se sentou ao lado dele. "Você foi incrível," ela disse. "Parecia que estava fazendo isso há anos." "Senti como se minha mãe estivesse aqui," ele confessou, "como se ela estivesse guiando minhas palavras." Talvez estivesse. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. E o Centro de Matemática Inclusiva foi crescendo. Mais alunos, mais voluntários, mais histórias de transformação. Mas também havia desafios. Sempre havia. Um dia, Davi recebeu uma ligação que não esperava. Era do próprio Reinaldo Fonseca. "Davi!" A voz saiu quebrada, hesitante. Eu não tenho direito de pedir isso, mas preciso de um favor." "O que você quer?" Davi perguntou, cauteloso. "Quero aprender. Quero que você me ensine como ensinar do jeito certo. Sei que não mereço sua ajuda depois de tudo que fiz, mas quero passar o resto da minha vida consertando os erros que cometi. E preciso aprender com alguém que sabe o que é estar do outro lado." Davi ficou em silêncio por um longo momento. Parte dele queria desligar. Queria dizer que Reinaldo não merecia nada dele. Mas então lembrou das palavras da mãe. "Ensine lembrando que você já esteve do outro lado." "Venha amanhã às 3, ele disse finalmente. "Mas não como professor, como aluno. Você vai sentar, vai ouvir, vai aprender. E se em algum momento eu sentir que não é sincero, você nunca mais volta. Obrigado, Davi, obrigado." Quando Reinaldo apareceu no dia seguinte, era um homem completamente diferente do professor arrogante que Davi conhecera. Humilde, atento, genuinamente interessado em aprender. Ele assistiu às aulas em silêncio, tomou notas, fez perguntas respeitosas. E depois de semanas frequentando como observador, Reinaldo pediu para falar com Davi em particular. "Quero que saiba que estou fazendo terapia. Trabalho voluntário em comunidades carentes, ensinando matemática básica. E estou escrevendo um livro sobre meus erros, para que outros professores não cometam os mesmos." "Por quê?" Davi perguntou. "Por que você está fazendo tudo isso?" "Porque você me deu a coisa mais valiosa que alguém pode dar a outra pessoa, uma segunda chance, e vou passar o resto da vida merecendo ela." Não era uma redenção perfeita. Não era um final de conto de fadas, onde tudo se resolvia magicamente, mas era real. E isso bastava. O tempo continuou passando. O verão chegou trazendo calor sufocante e a promessa de mudanças. Davi havia terminado o ensino médio, com honras, aplausos de pé na formatura e ofertas de 3 universidades diferentes. Escolheu a USP, como havia prometido, mas não abandonou o centro. Todas as tardes, depois das aulas na universidade, voltava para ensinar, porque aquele lugar não era apenas um projeto, era sua missão, seu propósito. Uma tarde, Helena Cardoso apareceu no centro com uma caixa grande nas mãos. "Trouxe algo que Ana gostaria que ficasse aqui,"
ela disse, colocando a caixa sobre a mesa. Dentro havia livros em braille, dezenas deles, todos sobre matemática, todos que pertenceram a Ana Paula. Ela colecionou isso durante anos, Helena explicou, a voz carregada de emoção. Estava se preparando para você muito antes de você nascer. Agora esses livros podem ajudar outros também. Davi passou os dedos pelas lombadas em braille, sentindo a conexão com a mãe que nunca conheceu, mas que estava presente em cada momento importante da sua vida. Tem mais uma coisa, Helena disse, tirando um envelope do bolso. É a última carta, a do 25º ano. Ela me pediu para guardar e entregar quando eu sentisse que era a hora certa, e acho que é hoje. Com mãos trêmulas, Davi abriu o envelope. Beatriz, que havia chegado minutos antes, começou a ler. Meu amado Davi, se você está lendo isso, significa que chegou aos 25 anos. 1/4 de século. Imagino, espero, que esteja fazendo coisas incríveis. Não sei se estarei viva para ver. Meu coração é fraco e os médicos não são otimistas. Mas não importa, porque eu vi você. Por 9 meses, carreguei você dentro de mim. Senti cada chute, cada movimento, e soube que estava carregando um milagre. Quero que saiba que cada dificuldade que enfrentou, cada lágrima que derramou, cada vez que duvidou de si mesmo, tudo valeu a pena. Porque você não apenas sobreviveu, você transformou sua dor em propósito, sua limitação em superpoder, sua solidão em comunidade. Você se tornou a luz que ilumina o caminho para outros. E isso, meu filho, é o maior legado que alguém pode deixar. Não os prêmios que ganha, não o dinheiro que acumula, mas as vidas que toca, os corações que transforma, as mentes que liberta. Você é meu maior orgulho, minha maior conquista, minha prova de que amor pode vencer qualquer obstáculo. Viva plenamente. Ame profundamente, ensine apaixonadamente e nunca, nunca esqueça, você sempre foi extraordinário, não apesar da escuridão, mas por causa da luz que você carrega dentro dela. Te amo mais que palavras podem expressar. Sua mãe eternamente, Ana Paula. PS. E Davi? Você derrubou os gigantes, todos eles exatamente como eu disse que faria. Não havia olho seco no centro. Os alunos que estavam ali para a aula da tarde choravam abertamente. Sofia soluçava. Helena cobria o rosto com as mãos. Beatriz mal conseguia respirar. E Davi? Davi estava de pé, abraçando o caderno contra o peito, lágrimas escorrendo por trás dos óculos escuros, sorrindo através da dor. Eu ouvi, mãe. Ele sussurrou para o universo. Eu ouvi e vou continuar derrubando. Por você, por mim, por todos nós. Algum tempo depois, em uma manhã comum que era extraordinária justamente por ser comum, Davi estava dando aula quando ouviu uma comoção na porta do centro. Vozes animadas, risadas, e então a voz de Sofia. Davi, você precisa vir ver quem está aqui. Ele caminhou até a entrada e sentiu a presença de várias pessoas. Muitas pessoas. Professor Davi, uma voz familiar disse. Era Cecília, a primeira aluna que havia dito que entendera pela primeira vez. A gente trouxe mais gente, muito mais gente. Quantas pessoas? Ele perguntou confuso. 53, Sofia respondeu, a voz misturando choque e alegria. São pais de crianças com deficiência visual, professores que querem aprender seus métodos, alunos que viram os vídeos e viajaram de outras cidades. Davi, você criou um movimento. E foi naquele momento que Davi entendeu completamente o peso da profecia da mãe. Ele não havia derrubado apenas um gigante. Havia derrubado o gigante do capacitismo, do preconceito, da ignorância, e das cinzas desse gigante estava nascendo algo novo, algo melhor, algo que iria durar muito além dele. Então vamos precisar de um espaço maior, ele disse sorrindo, porque vamos ensinar todos, cada um, sem exceção. E enquanto organizavam cadeiras improvisadas, enquanto mais e mais pessoas chegavam, enquanto o pequeno centro transbordar de esperança e possibilidade,
Davi sentiu algo que nunca havia sentido antes: completude. Não porque havia provado seu valor, não porque havia se vingado dos que duvidaram, não porque havia ficado famoso ou rico, mas porque havia transformado sua dor em cura para outros, sua escuridão em luz que guiava caminhos, sua limitação em ferramenta de libertação. E naquela sala cheia de gente que a sociedade havia tentado tornar invisível, todos estavam finalmente, gloriosamente sendo vistos. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Davi segurou o caderno de Ana Paula pela última vez antes de guardá-lo em um lugar especial. Havia lido todas as 25 cartas. Conhecera a mãe através de palavras escritas há anos e descobrira que amor realmente não tem prazo de validade. Ele tocou a máquina Perkins de Braille que havia sido dela e começou a escrever. Pela primeira vez, escreveria uma carta dela. Uma carta para a mãe que nunca conheceu, mas que o conheceu melhor que ninguém. Querida mãe Ana Paula, hoje cumpri a última profecia. Derrubei o último gigante e descobri que você estava certa sobre tudo. Matemática realmente não precisa de olhos. Amor realmente atravessa o tempo. E extraordinário realmente não precisa de luz para brilhar. Obrigado por me preparar para um mundo que ainda não estava pronto para mim. Obrigado por me amar quando ainda era apenas uma promessa. Obrigado por acreditar quando nem eu acreditava. Vou continuar ensinando, continuar transformando, continuar provando que limitação é só uma palavra que pessoas assustadas usam. E vou fazer isso sabendo que você está comigo, em cada equação que resolvo, em cada aluno que liberto, em cada gigante que derrube. Te amo além do tempo e espaço, seu filho que você nunca viu, mas sempre enxergou. Davi guardou o papel na frente do caderno dela. 2 gerações de Fernandes, conectadas através da linguagem universal da matemática e do amor incondicional. Apagou a luz e deitou-se, o cansaço do dia finalmente chegando. E enquanto o sono o levava, Davi sorriu, porque havia descoberto a equação mais importante de todas: talento plus oportunidade plus amor, nas infinitas possibilidades. E ele era a prova viva de que essa equação sempre, sempre era verdadeira. Não importava quantos olhos você tinha para enxergá-la.